Muito boa noite, Cristina, seja bem-vinda. E aí, Mafei? Boa noite, como é que você tá, irmão? Beleza? Cristina Rodrigues, seja bem-vinda, vamos entrando aí. Salve, beleza? Sexta-feira, vamos fazer uma live aqui, uma criação de conteúdo. 1º de julho. E é isso. Deixa eu arrumar minha câmera. Você tá conseguindo me ouvir bem? Tá, Chiano? Eu te fiz uma live ontem, aí o pessoal falou que minha voz tava chiando. Tudo bem, Eliane? Seja bem-vinda. Valeu, tamo junto. Muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Vamos entrando aí, vamos esperar, vamos enviar essa live para as pessoas. Vamos enviar essa live para as pessoas. Hoje é dia 1º de julho. Nós temos aí 30 dias para poder fazer coisas diferentes, coisas novas. Então, aquela meta que você não conseguiu no mês de junho, não desista, se reprograme. Nós temos aí, já entramos no meio do ano, né? E a gente precisa realmente ter, independente do que a gente faz, a gente precisa ter algumas metas, porque é a meta que faz com que a gente trabalhe, que a gente continue firme nos nossos objetivos, para a gente alcançar realmente, de fato, aquilo que a gente quer. Seja bens materiais, seja uma nova casa, seja um carro. Então, o mês de julho está aí, a gente está tendo a oportunidade de fazer mais uma vez, mais um mês, de fazer a diferença, de buscar estratégias diferentes, né? Seja bem-vinda, Joelma. Tudo bem com você? Buscar mais um mês para a gente buscar formas diferentes de aprender e também de vender, né, aquilo que a gente faz, seja um design de sobrancelha, uma micropigmentação, maquiagem, né? E também existem novas formas, novos métodos todos os dias para que a gente possa alcançar a nossa cliente, tá? Que nós tenhamos um mês de julho abençoado, que nós tenhamos um mês de julho repleto de atendimento, de coisas novas, né? Para que esse mês seja realmente diferente, tá? Estamos em mais um vídeo que eu trago aqui em formato de live, mais uma forma de poder trazer alguns macetes da micropigmentação, algumas dicas da micropigmentação, né, para você, para trazer, para melhorar os nossos trabalhos, né? Então tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente indica a vocês é porque faz a diferença, né? A gente acaba testando, eu testo todos os dias coisas novas e trago para novos micropigmentadores, para quem está começando na área, às vezes tem dificuldade de fazer os primeiros atendimentos, às vezes sente insegurança de atender aquela cliente, às vezes para quem tá iniciando na micropigmentação, pega um dermógrafo, dá aquele frio na barriga, não consegue desenvolver. Então o motivo desse programa de lives é para a gente trabalhar conteúdos que realmente faça com que você destrave a micropigmentação. O que é destravar a micropigmentação? É você pegar uma agulha, pegar um dermógrafo e conseguir trazer excelência no seu trabalho, né? Então esse é o benefício. Eu tô aqui para trazer dicas que eu experimento, que dá certo, afunilo, deu certo, eu trago em formato de live, né? É muito bacana. Eu tô vendo que centenas de pessoas estão sendo transformadas com
com as dicas que eu venho trazendo todos os dias. Aquelas pessoas acabam testando e elas me dão um feedback, eu fico muito feliz. Isso que me alimenta cada vez mais de estar aqui numa sexta-feira, 7 horas da noite. Eu tenho certeza que quem assistir essa live vai colher coisas boas, vai colher coisas ricas na nossa profissão, né? Então o tema do nosso episódio de hoje você vai descobrir o segredo por trás da micropigmentação labial, que é um tema fantástico. Micropigmentação labial é um dos mais comentados em todo o mundo, em todas as feiras, em todos os congressos do Brasil se comenta micropigmentação labial, e quando fala sobre micropigmentação labial eu me encho de alegria, porque eu amo esse assunto, é um assunto que eu gosto muito de falar. Quando eu comecei na micropigmentação, eu já entrei na microlabial, então ela me aceitou e eu consegui realmente trilhar um caminho com a micropigmentação. Oi, Agda, tudo bem? Um beijo, gratidão toda minha, viu? Então, nós vamos falar sobre o que há por trás da micropigmentação, técnicas sobre a micropigmentação que antecede, tá? Então, com essas lives você vai aprender realmente a se destravar na micropigmentação labial, que existem uma infinidade de benefícios. Você consegue conquistar mais clientes, você se torna mais visível na região que você está, porque poucos profissionais fazem micropigmentação atualmente. Então existem inúmeros benefícios, né? E o que eu vou falar aqui para vocês é simplesmente coisas que eu já utilizo no dia a dia e que dão certo, e é muito bacana a gente entender, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, para a gente fazer uma micropigmentação labial, o assunto que mais temido é a escolha do pigmento correto. A escolha do pigmento correto, as pessoas ficam assim com um ponto de interrogação enorme na cabeça. Meu Deus, que pigmento que eu vou usar numa cliente com lábio pálido, numa cliente com lábio rosado, numa cliente com lábio amarronzado misturado com arroxeado? O que eu faço com a cliente quando ela tem os lábios superior arroxeados, os lábios inferior mais claro? Então, realmente a escolha do pigmento faz total sentido no resultado final. Mas antes, para a gente entender o pigmento em si, é interessante a gente falar sobre um assunto muito importante, que é como que é o formato da pele que antecede os lábios. Então nós temos camadas subcutâneas, e dentro da nossa pele a gente tem uma infinidade de cores. Nós temos o azul, nós temos o amarelo, nós temos o verde. Isso são algumas substâncias que compõem o nosso tecido. Mas uma substância em específica que eu tive o prazer de trazer, que eu vou trazer aqui para você, que é a melanina. A melanina, ela é uma substância que faz parte da nossa célula, da nossa microbiota, que ela tem uma cor específica. A cor dela é marrom. Então, e a melanina é a substância que mais tem evidência na nossa pele. Então é por isso que a escolha do pigmento na hora da micropigmentação labial é mais temida. Por quê? Porque a melanina está em mais quantidade, né? E o que fazer quando a cliente tem esses lábios mais escuros? Eu vou trazer para você aqui uma dica muito importante. Quando você tem a escolha do pigmento correto para você fazer os seus lábios, você tem meio caminho andado, tá? Então, anota isso. Quando a cliente tem os lábios arroxeados, amarronzados, você utiliza o laranja. Você vai neutralizar primeiramente aquele lábio com laranja uniformemente. O que significa uniformemente? A melanina, ela fica mais ou menos na segunda camada da pele. Você precisa colocar esse pigmento correto, onde vai sobrepor aquela melanina marrom. Você neutralizando os lábios corretamente, colocando na mesma camada onde a melanina está inserida, você consegue fazer uma neutralização labial. E onde fica mais ou menos essa camada, Renan? Essa camada, ela fica na epiderme reticular, ela fica um pouquinho para cima da hipoderme. Então é muito importante
a gente entender que aonde fica a melanina, aonde a gente sobrepõe a neutralização labial, que é mais ou menos 1 milímetro ou 0,8 milímetros a 1 milímetro da pele, ali a gente vai neutralizar aquela camada mais escura. Aí, gente, vem o segredo. Aí a gente vem com a cor. Então eu vou resumir aqui para você. Cliente com os lábios escuros, arroxeados, amarronzados. Você vai observar aqueles lábios, você vai separar pigmentos mais aquecidos, como laranja, tá? Você pode misturar um pouquinho com algum pigmento com dióxido de titânio, que é o branco. Você mistura, faz a neutralização e vem a chave de ouro. Vem com a cor ideal. Aí você vem com o vermelho, tá? Então, aquela cor que você deseja. Então, você neutraliza e você vem com um pigmento com a cor escolhida, tá? Então, assim, saber escolher a cor do pigmento é muito importante na hora de você realizar a micropigmentação. E quando a cliente tem lábios pálidos, os lábios pálidos são fiéis a todos os tipos de tonalidade de cores. Se você colocar um rosa, vai ficar rosa. Se você colocar um vermelho, vai ficar vermelho, porque o pálido é fiel a tudo. Porém, você precisa tomar cuidado na hora de preencher lábios pálidos, não ficar raspando, não ficar muito tempo em um lugar só, tá? E a segunda dica muito importante para você fazer um segredo que antecede por trás da micropigmentação labial, que provavelmente as pessoas não vão te falar se não te cobrar, é você usar um gel deslizante com um pouquinho de hidratação. Quando a gente faz a micropigmentação labial, a gente estimula o efeito anti-inflamatório. A gente vai fazer uma inflamação naquele local. Quando a gente causa essa inflamação, a gente vai deixar aquela pele, aquele tecido bem desidratado, bem duro, bem rígido. Quando a gente usa um gel deslizante, com um pouco de hidratação, a gente vai, como se fosse, a gente vai trabalhar deixar aquele tecido hidratado. É muito legal, porque facilita na hora da gente fazer a implantação. A agulha não tem dificuldade de entrar na pele. Se ela não tem dificuldade de entrar na pele, ela vai entrar com facilidade, ela vai liberar o pigmento com facilidade. Então, o gel deslizante é muito importante. Uma pouca quantidade. Você faz a micropigmentação, limpa, passa um pouquinho de gel deslizante e continua. Você vai ver que você não vai ter dificuldade de implantação do pigmento, tá? Se você não tem dificuldade de implantação, você vê o pigmento com mais facilidade. Você vendo o pigmento com mais facilidade, você dá sequência no trabalho, porque é um caos. Quando a gente está fazendo lábios, a cor não sobe, você se perde, você não sabe se está pigmentando ou não, aí vai dar um frio na barriga e você fica doida e acaba trazendo algumas inseguranças, tá? Então o gel na hora de deslizar, um gel deslizante é muito importante na hora de fazer a micropigmentação labial. Oi Claudina, oi Gabriele, tudo bem? Rosiane, oi Gi! Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindas. Nós estamos falando sobre os segredos que antecedem a micropigmentação labial. A dica número 1 que eu passei para vocês é saber escolher a cor e o pigmento utilizado em cada cliente. Então, saber realmente fazer uma neutralização de lábios escuros, entender o que é uma neutralização, saber escolher uma cor correta, né, na hora de você fazer uma micropigmentação, usar um bom deslizante no procedimento faz muito sentido e melhora o procedimento, ele fica mais fácil, tá? Um gelzinho deslizante para você ir hidratando. Se você quiser, você pode fazer o seguinte: faz a parte superior, tá? Quando você fez a parte superior, limpa e passa um gelzinho deslizante com hidratante para aquela pele ficar bem hidratadinha para você poder dar sequência, tá? E agora, a dica 3
muito importante, faz muito sentido. Realmente, se você colocar em prática hoje, amanhã, você vai ver que vai mudar completamente o sentido do seu procedimento, que é uma dica que parece simples, mas que você só tem essa dica ou se você compra algum curso, ou realmente se você está numa live desse nível, tá? A dica 3 é esticar bem a pele. Gente, a nossa pele, ela é granular, ela é assim, é como se fosse uma ondinha. E essa ondinha tem as camadas da pele, tá? As camadas da pele, a gente quer atingir a segunda camada da pele. Bom, se ela é ondular, se a nossa pele é granulosa, né? Você precisa fazer o quê? Esticar. Se você, aquela ondinha, se você estica, ela fica mais uniforme. Você tem mais facilidade de fazer a implantação também. Quando você estica os lábios, independente de onde você está, se é no contorno, se é nas bordas, se é no meio, se é na parte de cima, você vai deixar aquela pele, você vai deixar ela mais uniforme. Se ela fica uniforme, a agulha entra com mais facilidade. Se você, ainda mais quando a gente faz lábios em peles mais maduras, aí que você realmente precisa esticar e ter todo o cuidado com aquela pele também, para você não machucar. Mas esticar a pele é uma dica sensacional na hora de fazer micropigmentação. Às vezes a gente sente medo de esticar e fica só com a mãozinha apoiando ali, sem esticar, aí a agulha fica como se fosse... fica triturando aqueles lábios, né? Aí a hora que você vê, você não implantou nada, você machucou, os lábios ficou de ponta cabeça, inchou tanto que você acaba ficando, meu Deus, e agora? O que eu faço? Você precisa realmente esticar. Se você esticar, e quando você esticar, você olha os pixels. Uma dica muito boa é você enxergar os pixels. Os pixels são os pontinhos que a agulha faz. Então estica e olha os pixels, o que você está fazendo. Quando você estica a pele, você deixa a pele uniforme, você fica com um campo mais fértil para trabalhar, para implantar o seu pigmento, tá bom? Esticar a pele não é rasgar a pele, tá? Você vai sentir, você precisa ter sensibilidade na mão. Esticou, aí você sente a maquininha trabalhando, batendo na pele e você ouve aquele movimento e você também vê o pigmento. Então você vê, você ouve e você sente, tá bom? Então anota essa dica, eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Esticar a pele na hora da microlabial é uma dica muito top, é um segredo que realmente faz sentido para mim e eu passo isso no meu curso. Tudo isso que eu tô falando para vocês, gente, tá no meu curso presencial. Então é um curso de 2 dias e eu tô trazendo de forma em vídeo aqui, são macetes para vocês, tá bom? E a quarta dica também para quem é micropigmentadora e deseja dominar o dermógrafo, tá? Independente, o dermógrafo você consegue fazer os olhos, você consegue fazer a boca, você consegue fazer sobrancelhas, você consegue fazer tudo, quando é camuflagem. Quando a gente trabalha com dermógrafo, nós precisamos ter uma mão extremamente leve, tá? O que resulta na hiperpigmentação, se a gente vai fazer um trabalho e aquilo hiperpigmentou, pode ter certeza que foi mão pesada, afundou demais a agulha e gerou um edema totalmente incontrolável, né? E aquele pigmento entrou na camada errada, saturou e hiperpigmentou. Então, a micropigmentação, você precisa ter um controle e uma mão extremamente leve para você dominar o dermógrafo e a agulha. E como que você faz para ter essa mão leve? Você precisa trabalhar, você precisa fazer treinos específicos. Treinos em frutas, em pele sintética, treino em couro de pele suína. É lá que você vai conseguir ter habilidade para dominar esse dermógrafo. E quando você tem a habilidade e domina esse dermógrafo, você vai mesmo sentindo ele e a movimentação. Você vai ajustando velocidade da agulha e velocidade da mão com o movimento pêndulo. Você vai perceber que nos seus trabalhos você vai sujar menos. Quando você colocar a agulha nos lábios da sua cliente, aquilo não vai gerar um borrão
mão de pigmento em volta que vai sujar o seu trabalho. Então tudo isso é a destreza da mão, e a destreza você aprende treinando, tá? Eu não tô falando para você sair treinando em cliente. Eu peguei um movimento lá com o Renan, eu vou atender. Não, você precisa treinar primeiro em lugares mais que você possa errar, né? Porque quanto mais você erra, você chega próximo do acerto. Então a mão extremamente leve, você precisa treinar a sua mão. Ela é extremamente é como se você deixasse o talento, ele supera o trabalho duro. E para você ter esse talento, você tem que trabalhar muito duro, treinando muito, incansavelmente, até você ter essa habilidade com a sua mão, que é conquistada, tá? Você conquista essa destreza da sua mão, essa leveza da sua mão. Você conquista ela, tá? Porque eu já vi muitos casos de trabalhos que a pessoa vai com força total, mete agulha nos lábios e, nossa senhora, gente, é uma coisa assim de ver que até mesmo eu, quando eu comecei há 2 anos, eu olhava a minha mão ela juntava uma tremedeira com um desconforto e uma insegurança, né? A gente vai com a agulha assim, sem muita noção, né? Mas aí quando eu fui aperfeiçoando, o que acontece? Eu fui evoluindo os meus trabalhos e cada evolução eu fui anotando, poxa, eu evoluí um ponto aqui. Pô, isso eu anotava o ponto, eu anoto até hoje, né? Eu anoto o ponto, eu evoluí nesse ponto. Então isso faz a diferença, tá? Então o que eu falei para vocês hoje realmente faz a diferença, porque são coisas que eu vivi nas minhas experiências, né? Então saber escolher o pigmento certo, eu já errei em pigmento. Então eu percebi que eu precisava evoluir na questão do pigmento. Ter um deslizante, eu percebi que quando eu não usava deslizante, a boca desidratava, ficava muito difícil eu pigmentar aqueles lábios, a implantação. Então me veio a ideia de testar um deslizante com hidratante, facilitou, né? Esticar a pele, às vezes eu via que eu não esticava muito bem, então a agulha não perfurava, e se perfurava, machucava, arranhava, né? Então aí quando a gente começa a esticar de fato, a gente vê os pixels, enfim. Então e a mão leve, né? A mão leve foi assim uma mudança da água para o vinho, muito treino. Então quando eu percebi que eu tenho a mão leve, quando eu fiz microlabial numa bexiga, eu enchi uma bexiga e fiz uma microlabial com a agulha de uma ponta sem estourá-la. Então realmente foi uma mão treinada para isso, tá, gente? Eu não nasci com nenhum tipo de talento, eu conquistei meu talento, eu não nasci com nenhum tipo de dom, tá? Eu não nasci com essa questão de micropigmentação, não, tá? Eu estava atendendo uma cliente ontem, eu vendi uma micro de olhos para ela, um delineado sutil, né? E fiz uma upsell, downsell. Tava com a cliente fazendo os olhos dela, né? 350, o delineadinho, né? E eu falei, você quer fazer os lábios de R$700, eu faço por 450. Ela super topou, já separei a agulha dos lábios e tudo mais, fazendo os olhos dela. Ela falou assim, poxa, você deveria ser médico, né? Não é questão de ser médico por conta das mãos leves, mas eu conquistei aquilo. A gente precisa treinar realmente a nossa mão para trabalhar em lugares sensíveis, como os olhos, como os lábios, né? Então a gente conquista isso, tá bom? Então, saber escolher agulha, usar um gel deslizante, esticar a pele, manter a mão extremamente leve, e agora vai vir uma das dicas mais tops também, que entra, se nunca ninguém te falou, se você tem acesso a essas dicas aqui, ou você pagou, ou você viu nessa live, porque eu duvido as pessoas entregarem como eu entrego. Obrigado, Joelmara, muito obrigado, viu? Você entrega tudo mesmo. Eu entrego de verdade. Eu não tenho
Comigo, tudo que eu tenho até hoje foi pela micropigmentação e não tem o motivo de eu ficar guardando, escondendo os meus segredos, escondendo o que eu faço dentro dos bastidores. Essa não é a minha intenção. A minha intenção é poder falar de micro, poder falar do que eu gosto, poder compartilhar minhas experiências para que eu possa impactar você, para que você possa testar e realmente ver na pele que dá para se destravar mesmo. E se você busca coisas novas, você precisa estar atenta. E é isso mesmo, tá? Muito obrigado, viu? Joelmara, tudo bem, estúdio? Sempre beleza? Seja muito bem-vinda. Nós estamos falando sobre os segredos da micropigmentação labial. E você chegou na hora exata, na quarta dica, que olha, vou falar para você, anota isso, porque vai realmente mudar o destino, o itinerário do seu procedimento, tá? Vamos lá. A quarta dica é: a sua agulha. Eu havia falado lá no começo, se eu não me engano, na segunda dica, que a nossa pele é granular, tá? Nós somos feitos por grânulos. Nós não temos uma pele uniforme. Nossa pele é assim. Então nós temos que esticar para ela ficar granular, tá? E quando a gente estica a pele, tem uma finalidade. A nossa mão precisa estar em 90 graus. A agulha, ela precisa entrar nos lábios em 90 graus em relação aos lábios. Por que eu estou falando em relação aos lábios? Porque, se você ver aqui tem uma posição, aqui já no meio tem outra, aqui tem uma, aqui tem outra. Ela não é certinha, ela tem as suas variações. Então, se a gente usar a agulha 90 graus mediante a posição dos lábios, quando a gente estica e coloca a agulha 90 graus, a gente consegue colocar aquele sobretom do pigmento bem em cima a melanina, neutralizando aqueles lábios escuros. Você vai conseguir ver o pigmento em 10, 15 minutos. Você não vai se desesperar na hora de fazer o procedimento. Por quê? Porque o Renan mostrou para você que você precisa esticar a pele, colocar a agulha em 90 graus e colocar o pigmento na camada correta. Muito obrigado, Gumba! Um beijo, meu irmão! Tamo junto! Então, quando a gente estica a pele e coloca a agulha em 90 graus, de acordo com a pele, a gente vai ter uma facilitação na implantação do pigmento, tá? Você vai se sentir mais seguro, você vai ver o pigmento sendo implantado sem utilizar muita força, sem você... Então, pega a agulha 90 graus, estica aquela pele e faz o movimento pêndulo e coloca o bendito pigmento bem próximo à melanina, que é onde a gente precisa para neutralizar lábios escuros, tá bom? Então pega essa dica, coloca em prática, veja o que é 90 graus. Quando o Renan fala assim, 90 graus, de acordo com a pele, você vai perceber que existem as variações. Veja essas variações. Se você não entende sobre 90 graus, ângulo de 90 graus, às vezes você está fazendo uma posição de 30 graus, você está colocando numa camada extremamente superficial ou numa camada muito funda, que isso vai prejudicar o seu procedimento, tá? Então pega essa dica que foi essencial, é muito bacana, tá? Seja bem-vinda ao estúdio, Mari, Isa, sejam muito bem-vindas, tá? Então, eu entreguei alguns segredos da micropigmentação labial para vocês poderem ter mais resultados mais satisfatórios, tá? E para finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre, já que a gente falou de movimentação, esticar a pele, nós falamos de saber escolher o pigmento de forma correta, falamos da mão extremamente leve que você se conquista treinando. Eu quero falar sobre a velocidade do seu dermógrafo. Existe um ponto de interrogação muito grande quando se fala assim: qual velocidade eu uso para fazer os lábios? Qual velocidade eu uso para fazer os olhos? Qual velocidade eu uso? Gente, a velocidade é proporcional à sua destreza. A velocidade é proporcional à sua mão. Então, se você começa a treinar, pega um papel de treino, uma caneta,
um lápis, começa a fazer a movimentação pendular. Aí começa a fazer mais rápido. A velocidade do dermógrafo, ela tem que ser proporcional à sua velocidade de mão, tá? Como funciona? Se você gosta de trabalhar com a mão mais lenta, tá? Se você gosta de trabalhar com a mão mais lenta, você aumenta a velocidade do dermógrafo, picos por segundos mais rápidos, mão mais lenta, pico por segundos mais rápidos, mão mais lenta. Então você pode colocar o seu dermógrafo para trabalhar 70%, 80%, dependendo de como é a velocidade do seu dermógrafo, se é analógico ou se é rotativo. Se você gosta de trabalhar devagarzinho ou devagarzinha, mão devagar, dermógrafo mais rápido. Se você gosta de trabalhar mais rápido, se você se sente confortável em fazer pixels mais rápido, deixa eu ver se tem uma caneta aqui. Não tem uma caneta aqui. Vou fazer com o controle. Rapidinho, dermógrafo devagar. Se você gosta de trabalhar com o dermógrafo rapidinho, com a mão rapidinha, dermógrafo devagar. Se você gosta de trabalhar com a mão lenta, dermógrafo rápido. Isso, você entendendo essa base que eu te falei agora, você coloca em treino. Pega isso e coloca em treino. O Renan falou, dermógrafo devagar, mão rápida, dermógrafo lento, dermógrafo rápido, mão devagar. Coloca isso, você vai ver a proporcionabilidade acontecendo. Você vai vendo as tramas acontecendo. Então, tudo isso faz diferença na hora de fazer micropigmentação labial. Que a gente tanto vê que existe uma dificuldade muito grande dos profissionais na hora de fazer os lábios. Elas se sentem seguras, se sentem com medo, começa a criar um monte de coisa para o procedimento. O procedimento está aí, existem formas de você fazer um bom procedimento, trazer bons resultados. Gente, costumo dizer assim, não tem profissional melhor que profissional. Tem profissional que traz mais resultados que outros profissionais, né? Então, assim, se você aprender esses macetes, você vai conseguir se destacando, você vai conseguir ir se posicionando, né? Porque hoje em dia está tão prostituído a micropigmentação, as pessoas estão fazendo micropigmentação de qualquer jeito, sem nenhum tipo de base, sem nenhum tipo de conceito, né? Então a gente precisa entender que não são essas pessoas que irão nos levar a nossa profissão adiante, né? Poxa, se você quer ser uma micropigmentadora ou um micropigmentador bem sucedido financeiramente, né? Porque a gente não está aqui trabalhando de forma de caridade, nós precisamos de pagar as nossas contas, pagar os nossos luxos, né? Então, assim, a gente precisa realmente levar a micropigmentação a sério, que é o que eu não estou vendo na maioria dos profissionais. Existem um grupo, assim, de pessoas que fazem a diferença? Existe, mas é a minoria. Por isso a micropigmentação não está saturada. Não é uma profissão que tem muita gente. Não, tem muita gente fazendo de qualquer jeito, mas não tem muita gente sendo bem remunerado, fazendo aí seus 10 mil por mês, seus 15 mil, que é possível fazer. Coloca um projeto aí, um plano, cria uma estratégia para a sua vida aí, para você atender de 4 ou 5 clientes por semana a R$500, que você faça aí R$1.500 por semana, atendendo 3 clientes, 4 clientes, em um mês, quanto que você já fez? Entende? 6 mil, aumenta, coloca... Então, assim, é uma profissão que realmente é rentável, né? Mas está cheio de gente, cheio de picareta aí fazendo de qualquer jeito. Então, assim, não vamos realmente buscar entender como funciona a micropigmentação por dentro da pele, como o pigmento reage dentro da pele, como que funciona essa questão do edema, do inchaço, o que é o inchaço, o que acontece com o inchaço. Gente, vamos aprender. É tão gostoso aprender.
É tão gostoso saber como que o pigmento é expelido para fora do corpo, como acontece a fagocitose, quem faz a fagocitose, quem são as células apresentadoras dos antígenos que apresentam que o pigmento está ali e ele precisa ser expulso. Então é muito gostoso a gente aprender, gente, e isso faz com que a gente passa mais credibilidade para nossa cliente, a gente passa mais segurança para nossa cliente, tá? Então eu trouxe aqui um conteúdo riquíssimo de dicas, de macetes, de estratégias para quem faz micropigmentação, né? Que é sim um dos procedimentos mais cobiçados do mundo e é sim um dos procedimentos que menos profissionais fazem, tá? Não são todos os profissionais que fazem micropigmentação que fazem lábios. Então é aí um grande chamariz, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Sexta-feira vão ter outras lives para acontecer. Conteúdo é o que não falta, tá? E se você tiver alguma dúvida, se você trabalha na área da beleza, se você tem alguma dúvida sobre como realmente conquistar mais clientes, se a sua agenda não está tão boa assim, se antes da pandemia sua agenda foi melhor e você não conseguiu acompanhar essa evolução tecnológica e você precisa realmente se destravar, né? Pode mandar uma mensagem para mim, eu estou sempre abrindo as minhas caixinhas de perguntas, que eu gosto muito de interagir com colegas de trabalho, né? E poder trazer o melhor para quem está precisando, tá? Um dia eu precisei, mas não tinha tanta facilidade assim nas redes sociais, as informações não eram tão acessíveis, então eu tive que calejar um pouquinho, eu tive que errar um pouco mais, né? Errar todo mundo erra, independente aquele que acessa ou não a informação. Mas o que você pode fazer é errar menos e acertar mais, tá? Porque a gente sempre vai estar errando no decorrer da nossa profissão. Mas a pergunta é, poxa, se eu tenho a informação próxima a mim, como eu faço para errar menos, acertar mais e ser bem mais remunerada, reconhecida? Hoje as empresas estão sedentas por novos parceiros, né? Novas parceiras. Então a gente precisa realmente começar a se desbloquear, a se destravar. Seja na técnica propriamente dita, na hora da cliente estar deitada na sua maca, seja na hora de vir nas redes sociais e colocar o seu rostinho, a sua face aqui para falar o que você faz e o que você não faz. Que isso é muito importante. Hoje, se você vende a sua imagem, você vende mais, né? Então não tenha vergonha de aparecer nos stories e falar do seu produto, do seu serviço, falar como você faz. Ninguém vai pegar, eu vou pegar a dica do Renan e vou passar por cima dele. Não existe isso, gente. Não existe isso. Tá? Então não tenha medo de você demonstrar o que você faz, o seu produto, o seu serviço, mostrar os bastidores, enfim, realmente mostrar para que você veio fazer, o que você faz e o porquê você faz, né? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos, nas próximas lives, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!